Bom, então vamos discutir agora duas coisas muito importantes da questão da inteligência artificial. Primeiro, você disse que hoje só 2 países conseguem investir em inteligência artificial, que precisa de muito investimento, que é os Estados Unidos e a China. Sim. É fundamental que nós possamos criar protocolos internacionais para que haja cooperação, principalmente dos erros e acertos nisso, né? Precisa ter um jogo limpo, né? Exato. Nós conseguimos fazer isso com o WWW, nós conseguimos fazer isso com o INPC, o INPCC, a questão ambiental. Tem várias organizações internacionais que fazem isso. É possível criar uma organização internacional que regre um pouco a exploração da inteligência artificial e que tenha a credibilidade dos países aceitarem e respeitarem as regras do jogo? Então, Dávila, no mundo de hoje é pouco provável, né? Porque a gente está num mundo hoje cheio de conflitos, você tem blocos se formando, então é muito difícil a gente imaginar Estados Unidos se sentando com a China, com a Rússia, para criar uma agência internacional da inteligência artificial. O mapa mais próximo dessa história é a criação da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, quando você olha a história da energia nuclear, ela é muito parecida e tem alguns paralelos com a inteligência artificial. Então, primeiro, inteligência artificial é interesse geopolítico. É isso. Quem domina a inteligência artificial tem a possibilidade de ser hegemônico ou ter algum tipo de supremacia no tabuleiro da geopolítica global. Então, a gente está falando de algo aqui que é muito cobiçado pelos países, né? Então, com a energia nuclear, era a mesma coisa. E levou-se mais de 20 anos para a gente criar a Agência Internacional de Energia Atômica como ela é hoje, né? Que é uma agência que cuida dos tratados de não proliferação e assim por diante. A primeira versão da agência foi criada em 1957, então foi relativamente ali cedo, tá? Mas essa primeira versão era num outro momento, porque a energia nuclear, ela surge primeiro num momento de proliferação. Os Estados Unidos, com a política do Eisenhower, que era do Atoms for Peace, né? Átomos pela paz, a ideia era expandir a energia nuclear entre os aliados. Então, houve um momento muito grande de expansão. Depois, houve uma reversão dessa política. E aí, os Estados Unidos e a União Soviética, no momento mais alto da Guerra Fria, perceberam que você deixar a energia nuclear se expandindo livremente era uma má ideia. Foi aí que eles fizeram algo extraordinário, que apesar de inimigos, sentaram-se à mesa para criar os tratados de não proliferação nuclear, aí já na década de 60. E aí a Agência Internacional de Energia Atômica ganhou uma outra figura. Hoje é essa agência que inspeciona, por exemplo, o Irã, para ver se o Irã está cumprindo com os acordos de não proliferação, que inspeciona a maioria dos países e coloca, vamos dizer, o sistema internacional na linha para um uso responsável. Com o IA, a gente ainda está na primeira fase, você entendeu? A gente está na fase em que as pessoas estão buscando proliferação. Então, imaginar que a gente vai criar uma agência internacional hoje, eu acho pouco provável, tá? O que eu acho que poderia ser criado e acho desejável é a criação de órgãos independentes, multissetoriais, mas não necessariamente governamentais. Sim. Eu acho que isso daria para fazer. Você criar como se fosse um comitê global de supervisão, onde as empresas se submetem à jurisdição desse comitê, e nesse comitê você tem assentos que são governamentais, assentos que são da comunidade científica, assentos que são do terceiro setor. Esse modelo eu acho um pouco mais viável. Mas achar que no sistema da ONU ou no sistema internacional vai surgir uma agência hoje, como aconteceu no passado, eu acho pouco provável. Talvez, se a IA virar uma ameaça, como a energia atômica virou, a gente tem algum momento de assinar tratados de não proliferação. Mas isso hoje é altamente especulativo, você entendeu? Eu acho que a gente tem que ser pragmático. Você tem as regulações nacionais, né? Os países vão adotar leis sobre esse tema, o Brasil, inclusive, é um deles que está discutindo uma legislação sobre o tema, mas criar uma agência hoje, eu acho bem difícil disso acontecer.
Você mencionou bem que no auge da Guerra Fria, apesar da rivalidade entre as superpotências, existiam sempre conversas sobre a questão nuclear, Exato. porque não é do interesse de nenhuma superpotência um destruir o outro completamente. Então existia... Exato. E a mesma coisa, talvez, eu acho que é uma boa analogia para a inteligência artificial, né? Mas eu queria tratar do problema no Brasil e até usar o Brasil como exemplo do mundo, né? A classe política, ela está muito distante desse mundo da inteligência artificial. E por estar distante e não compreender bem, me preocupa a regulamentação. Sim. Por quê? Porque a regulamentação já é complicada em setores que nós já conhecemos profundamente. Quando você não conhece o setor, você pode criar uma regulamentação, e aí nós temos um cacuete Brasil de centralização, de controle do Estado, que é uma infantilidade total na questão nós estamos falando aqui na questão de dados. Como você vê o caminho que o Brasil está perseguindo nessa história da regulamentação das redes sociais? Acabamos de ter aqui essa briga que o Twitter está saindo do Brasil, agora o governo que não quer o WhatsApp. É uma série de ações que infelizmente mostra quão retardada a nação está em relação a uma questão tão importante. Então, primeiro, como você vê esse desafio da regulamentação e se isso vai ser uma nova lei da informática que vai atrasar o Brasil mais 50 anos numa questão tão vital como a inteligência artificial? Então, eu vejo, Dávila, com preocupação, tá? Eu acho que a gente tem hoje uma lei sobre inteligência artificial no Senado. Ela foi proposta pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é relatada pelo senador Eduardo Gomes. Essa proposta de lei, ela basicamente faz uma coisa, que é copiar o modelo europeu. Isso me preocupa, porque o que é copiado é exatamente a visão europeia de que a legislação sobre IA tem que tratar de contenção de riscos. Então, é uma lei altamente e ultra protetiva. Pega a ideia da Europa de que qualquer empresa, inclusive pequena, se ela trabalhar com algum assunto que é considerado de alto risco, ela tem uma carga regulatória brutal, tá? É uma carga regulatória muito difícil de ser lidada, especialmente pela pequena empresa, tá? A parte do risco, ela é importante. Eu acho que até ela deveria estar na legislação, etc. Mas ela não pode ser a legislação toda. Sim. A gente tem que ter uma lei que trate de trabalho. Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai capacitar os trabalhadores e as empresas brasileiras para lidarem com inteligência artificial de forma competitiva. A gente precisa ter um capítulo sobre concorrência, porque o maior temor que eu tenho hoje da inteligência artificial é ela ocupar posições competitivas, prevenindo e impedindo que a gente possa competir com ela. Então, gerar uma concentração econômica ainda maior do que a gente vê hoje. Então, você tem que ter uma lei de concorrência boa e bem pensada para a IA não acabar com a possibilidade de concorrência. E você precisa ter uma visão estratégica de fomento, de fazer com que o Brasil ele possa ser competitivo em inteligência artificial. Eu acho que esse, inclusive, é o centro, né? Sim. A gente não pode regular a IA só para, vamos dizer, abafar ou jogar, tampar o sol com a peneira, tentando resolver um problema só. Então, a lei brasileira ela é basicamente uma lei monotemática. E o problema de copiar a Europa também é que a legislação europeia é muito nova. Ela entrou em vigor tem 4 semanas. E entrou em vigor só uma parte, porque são 2 anos para ela entrar totalmente em vigor. Então, nem a Europa sabe qual é o impacto da legislação deles, porque ela nunca foi aplicada. Inclusive, veio ao Brasil o autor da lei europeia, o Gabriele Mazzini, que participou da elaboração da lei, e a mensagem dele é muito clara, que é não copiem a lei europeia. A lei europeia foi criada para um ambiente, né, uma região muito específica. Então, eu me preocupo um pouco, porque é uma lei paternalista, é uma lei que ela basicamente dificulta a possibilidade do Brasil de ter sucesso investindo em inteligência artificial de forma ousada. Ela cria uma carga regulatória muito pesada e ela centraliza um poder muito grande
dentro do Poder Executivo. Em última análise, né, o Poder Executivo passa a ter a coordenação de todo um sistema regulatório de inteligência artificial, com poder, inclusive, de desligar empresas, de tirar do ar determinada empresa que usa inteligência artificial. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, sabe, com esse tipo de coisa, porque a gente nunca sabe quem é que vai estar na sala de comando, né, desse sistema. Você pode ter líderes muito bem intencionados e você pode ter líderes altamente mal intencionados no uso desses poderes. Então, eu teria uma outra visão. Eu acho que o Brasil, no passado, ele já se mostrou brilhante em gerar novas legislações sobre tecnologia. Eu só tenho enviesado para falar disso porque eu participei da construção do Marco Civil. Que é espetacular. E o Marco Civil, ele é uma lei robusta, sofisticada, que fez com que o Brasil ganhasse o respeito do mundo todo. É verdade. Eu já fui recebido pela presidência do Congresso da Itália, da França e de vários outros países, por causa da influência que o Marco Civil trouxe como o Brasil como um líder de uma visão estratégica sobre a tecnologia. E o Marco Civil, Dávila, ele só foi tão bom porque ele foi construído de baixo para cima. Todo mundo foi ouvido, foi uma grande consulta pública, todo mundo teve a oportunidade de participar, todos os setores econômicos fizeram as suas contribuições, e quando você ouve todo mundo, o resultado é muito melhor, porque Lógico. Você pega ideias dali, daqui, e o embate entre essas ideias leva a uma legislação robusta. A lei de IA, nenhum setor foi ouvido, a verdade é essa. Fizeram audiências públicas em Brasília, muitas delas com prazos curtíssimos, de 1 ou 2 semanas, pediram contribuições da sociedade brasileira, o Senado não se deu o trabalho nem de publicar essas contribuições, algo que é anômalo, porque quando você faz uma consulta pública, sempre você tem que publicar o que as pessoas enviaram, e no caso do Senado dessa vez, nem a publicação das contribuições foi feita. Então, fica uma impressão de que querem que a boiada passe, sabe? Assim, que não querem que a sociedade brasileira participe de um debate que é tão fundamental como é a inteligência artificial. Então, me preocupa muito, porque o Brasil é muito melhor do que copiar a Europa. Assim, o Brasil não precisa copiar a Europa. A gente pode criar o nosso próprio modelo. O PIB do Brasil é muito menor do que o PIB da Europa. O estágio de desenvolvimento do nosso país é muito diferente do estágio de desenvolvimento da União Europeia. Então, a gente tem que pensar qual é a lei que é adequada para a gente, e não pegar uma lei que foi feita em outro lugar, transplantar para cá e não dar a oportunidade dos setores econômicos e da sociedade como um todo de participarem nesse processo.